Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Daiane e na segunda aula de termoquímica de hoje nós veremos a lei de Hess. Segundo a lei de Hess, a variação de entalpia em uma reação química depende apenas dos estados inicial ou final de uma reação. Isso significa que não importa qual caminho eu percorra para se chegar a um produto final. A variação de entalpia, independente de quantas etapas essa reação tiver, será sempre a mesma. Por exemplo, eu trouxe aqui a reação do carbono grafite com o oxigênio, formando CO2. Essa reação acontecendo diretamente tem uma liberação de 393,3 kJ, ou seja, reação exotérmica liberando essa quantidade de calor. Esse é o valor do meu ΔH. Mas esse produto também pode ser obtido por um outro caminho, que acontece em duas etapas. Então, eu tenho a mesma reação química em duas etapas diferentes. A primeira etapa, ela acontece, a transformação do carbono grafite reagindo com oxigênio em monóxido de carbono. O monóxido de carbono reage com o oxigênio novamente e forma, então, o dióxido de carbono. Então, eu tenho a mesma reação química em duas etapas diferentes. A minha primeira etapa tem uma liberação de calor, um valor de ΔH de menos 110,3 kJ. E a minha segunda etapa tem um valor de ΔH de menos 283 kJ. Observe que se eu somar os dois valores de ΔH, eu tenho um ΔH final de menos 393,3 kJ, ou seja, é o mesmo valor do ΔH da reação que aconteceu em apenas uma etapa, entendeu? Então, a lei de Hess é isso, não importa qual caminho eu percorra, se o meu reagente, o meu produto de partida é o mesmo e o produto é o mesmo, o valor de ΔH será o mesmo, certo? E aqui eu trouxe dois exemplos para nós entendermos como calcular o ΔH utilizando a lei de Hess. Então, deixa eu posicionar aqui. Então, vamos lá, ó. Dadas as equações termoquímicas, e daí eu tenho duas equações aqui. A transformação do grafite, reação dele com o oxigênio formando CO2, e a reação do carbono diamante com o oxigênio formando CO2 também. Cada uma delas tem o seu ΔH. E o exercício pede: calcule a variação de entalpia da transformação de carbono grafite para carbono diamante. Ok, ele quer o valor de ΔH, a variação de entalpia. Para realizar este cálculo, a primeira coisa que nós precisamos analisar é: quem está no reagente? Carbono grafite. Tem carbono grafite em alguma das duas equações acima? Tem aqui na primeira. Mas o carbono grafite está no reagente. Tem carbono grafite no reagente? Sim, ele está no reagente. Se ele está no reagente, ele está no local que ele deve estar. Então, eu vou copiar toda essa equação aqui. Então, vai ficar carbono grafite mais O2 gasoso, formando então CO2 gasoso. Como eu copiei a equação do jeito que estava, eu copio o ΔH do jeito que estava, menos 393,3 kJ. Agora vamos para a segunda parte. Aqui no produto eu tenho carbono diamante. Tem carbono diamante em alguma das equações acima? Tem aqui. Mas o carbono diamante precisa estar no lado dos produtos, e aqui ele está no lado dos reagentes. Se ele está no lado dos reagentes, eu preciso transportar ele para o lado dos produtos, ou seja, eu vou inverter a minha equação. Todo mundo que é produto vai virar reagente, e todo mundo que é reagente vai se transformar em produto. E ponto bem importante, se eu invertir a minha equação, o sinal do ΔH também deve ser invertido. Era menos 395, vai ficar mais 395
1,2 kJ, certo? Ok, depois que eu fiz isso, eu vou somar as minhas duas equações, tentando eliminar os compostos que não estão nessa equação aqui, que vai ser a nossa equação global, a equação principal. Então, tem oxigênio nessa equação? Não, tenho que dar um jeito de eliminar ele. Tem CO2 na minha equação? Não, aqui não tem, então tenho que dar um jeito de eliminar ele para que a soma dessas duas equações seja idêntica a essa. Então, carbono, grafite tem no reagente, continua. Oxigênio preciso eliminar, mas para que eu possa eliminar esse oxigênio, eu preciso ter um oxigênio no reagente e um no produto na mesma quantidade. Tenho uma molécula de oxigênio no reagente, uma molécula de oxigênio no produto, posso cortar e retirar. Mesma coisa com o CO2, tenho uma molécula de CO2 no reagente e uma no produto, observe que estão em lados opostos da reação, posso cortar. Quem sobrou? Carbono, grafite, se transformando em carbono, diamante. Exatamente como essa equação aqui, certo? Agora que eu fiz tudo isso, eu posso somar os ΔHs. Então, ΔH final vai ser o ΔH1 mais o ΔH2. ΔH final, quem é o meu ΔH1? Menos 393,3, mais, que é o mais da fórmula, abre parênteses, mais 395,2. Por que eu abri parênteses? Para que eu possa depois fazer o jogo de sinal, tá? Aqui vai dar positivo, mas se aqui embaixo fosse negativo e eu não tivesse colocado parênteses, ia dar um problema. ΔH é igual. Fazendo aqui a parte matemática, o meu resultado vai ser mais 1,9 kJ, ok? Então, mais, por que vai prevalecer o sinal positivo? Mesmo que seja positivo, eu preciso pôr o sinal 1,9 kJ, porque as minhas unidades aqui estão em kJ, certo? E assim eu calculei o ΔH para esta equação aqui. Bem tranquilo, né? Agora, para fechar, vamos fazer bem rapidinho um segundo exemplo aqui para garantir que nós aprendemos. Então, olha só. Dadas as equações termoquímicas abaixo, da mesma forma, eu tenho duas equações termoquímicas e eu tenho aqui a equação global, a minha equação principal. E ele pede para calcular o ΔH para esta equação. Então, vamos lá. Primeiro, eu preciso de meio N2 no reagente. Tenho meio N2 em alguma das duas equações de cima? Sim, tenho na segunda. Preciso de meio N2 no reagente. Aqui ela está no reagente. Se ela está no reagente de acordo com a equação global, eu simplesmente copio essa equação do jeito que ela está aqui. Então, meio N2... aqui faltou um gasoso. Tem um gasoso aqui. Meio N2 gasoso mais O2 gasoso, formando NO2 gasoso e o ΔH menos 8,1 kJ. Copiei do jeitinho que ela está aqui. Ok, a minha equação global pede NO no lado dos produtos. Tem NO em alguma das equações? Tenho aqui em cima, ó. Não posso confundir com NO2. NO2 é uma coisa, NO é outra coisa. Tenho NO mais ao lado dos reagentes. Se eu preciso dele no lado dos produtos, o que eu tenho que fazer? Preciso inverter essa equação. Então, quem é produto vai virar reagente e quem é reagente vai virar produto. Mais meio O2 gasoso. Se eu invertir a minha equação termoquímica, o sinal do ΔH também deverá ser invertido. Era mais 13,4, fica menos 13,4 kJ. Ok, agora eu vou eliminar os componentes que não estão
na equação global. Então, vamos lá. Na minha equação global, eu tenho meio N2, permanece. Eu tenho meio oxigênio. E aqui eu tenho uma molécula de oxigênio inteira. O que eu preciso fazer? Eu preciso matematicamente ficar apenas com meio oxigênio. Repare que aqui eu tenho 1 no lado dos reagentes e no lado dos produtos eu também tenho oxigênio. E quanto que eu tenho? Eu tenho meio. Se eu fizer 1, né? Quando não tem nada na frente, vale 1. Se eu fizer 1 menos meio, eu vou ter quanto? Meio. Então, por enquanto, eu tenho isso daqui, meio N2 gasoso, que é esse que vai ficar. Aqui, 1 menos meio, vai dar meio. Então, mais meio O2 gasoso, formando. Agora, tem NO2 na equação global? Não tem, preciso eliminá-lo. Tenho NO2 aqui no produto, tenho NO2 no reagente na mesma quantidade. Eu posso eliminar os dois. Quem é que sobrou? Sobrou o NO. NO gasoso. E o O2? O O2 eu já eliminei aqui quando eu fiz 1 menos meio. Então, ele não vai aparecer na equação global, porque já está aparecendo aqui, certo? Depois que eu fiz isso, cheguei na equação global. Ok, agora eu vou calcular o ΔH. Então, ΔH é o ΔH1 mais o ΔH2. ΔH é igual a menos 8,1 mais da fórmula, abre parênteses, menos 13,4. ΔH é igual, aqui vai ficar mais com menos, vai ficar menos 8,1 com menos 13,4, o meu resultado será menos 21,5. E a minha unidade, quilojoule, menos, ou seja, a minha reação, ela libera 21,5 kJ de calor. Isso aí, pessoal, tranquilo? Então, só tomar cuidado. Além de inverter uma equação química, eu posso multiplicar, posso dividir, para que as quantidades que vão ser eliminadas sempre sejam iguais, tá? Eu não posso ter 1 aqui e 2 aqui. Eu preciso ter a mesma quantidade para poder cortar e poder chegar no resultado final da minha equação global e só então depois poder calcular o valor do ΔH. Certinho, pessoal? Isso aí, aguardo vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau!